jornalista Nilson Socorro sonhou desde a sua adolescência em ser aluno do velho Ateneu Sergipense, aquele que funcionava na Praça Graco Cardoso. Aliás, ainda funciona. Todavia, morando no bairro Industrial, quando foi aprovado no exame de admissão, estudou no núcleo do Ateneu naquele bairro e depois no Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. No segundo ano do segundo grau, finalmente realizou seu sonho. Foi matriculado no Ateneu, na Praça Graco Cardoso, e são desse período as histórias que nós vamos ouvir agora, narradas por Nilson Socorro. O primeiro ano científico eu ainda fiz no Castelo Branco, lá no Castelo Branco. Aí o segundo, como minha tara sempre foi o Ateneu, eu pedi transferência para o Ateneu. Aí o segundo e o terceiro ano eu fiz no Ateneu. Do Ateneu eu saí para a universidade. Olha, repara só, eu nunca fui nessa fase um aluno dos melhores. Eu era aluno mediano. Eu nunca reprovei, nunca tive problema de reprovar. Eu só tirava 10 em História. Se eu lhe pegar minha caderneta escolar, História, se eu tirasse menos de 10, já era um fato singular, porque eu sempre puxei de História. Aí é um outro momento. Por exemplo, eu lhe disse que quando a gente chega no ginásio, você se sente começando a achar que é adulto. Quando você vai para o científico, você nota que os professores já não são mais como você tinha lá no primário, que eram babás, que eram pessoas que lhe acompanhavam. No científico você já se sente mais adulto ainda, você se sente mais solto, não é? É tipo, o professor está... Pelo menos era essa visão que eu tinha. Ele está lá, ele deu a aula dele, deu a disciplina, passou o conteúdo dele, e você que se vire. Então isso fazia com que a gente criasse mais responsabilidade. Claro, quem tinha compromisso, quem tinha cobrança em casa, aquela história, sentia-se mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo você se sentia mais adulto. Foi essa a minha visão de curso científico. Olha, repara só, o professor Licurgo, que era um professor de Química, médico, foi um professor que me marcou muito. O professor Pardal, que era professor de desenho, Zé Carlos ele era professor da escola técnica. Ainda agora, nessa festa do Ateneu, que a gente faz aquela encontro dos estudantes do Ateneu, ele sempre vai, ele estava lá esse ano, professores agora no início do ano. Zé Carlos, professor Belém de matemática, professor Pantoja de química, mas nenhum com a mesma influência que a gente teve de Didi Macedo e do Ana Neymar. São professores que passaram, ou que passaram. Olha, parte dos colegas que eu tinha no Ateneu, uma boa parte foi também, o Castelo Branco foi também para lá, e a gente terminou se reencontrando e continuando essa convivência. Mas aí surgiram colegas novos, eu diria Nerivaldo Barbosa, Raul de Lima, Cíntia, são pessoas que ainda vivem assim. De quem você se lembra? Eu me lembro dessas pessoas. No terceiro ano, isso no segundo ano, o terceiro ano foi mais fragilizado. No terceiro ano, você que foi secretário de Educação, eu posso dizer, nós estudamos no Ateneu, já diziam, e naquela época Ateneu ainda era a referência, mas você tem uma ideia, nós passamos um ano quase que o ano inteiro, sem ter professor de Química, sem ter professor de Física, sem ter professor de Matemática, e isso na escola pública, no ano que você está fazendo o vestibular, foi pesado. Então a gente não tinha tanta convivência com os professores, era muito mais disperso, entendeu? Mas até o segundo ano eu tenho lembrança de quase todos os professores. Do terceiro já... Também o terceiro eu larguei um pouco a escola e fui estudar. Juntei com mais 4 colegas e nós fomos estudar para fazer o vestibular. Os desfiles de 7 de setembro. Era realmente o Ateneu quando passava na avenida fechada. Todos nós estudantes do Ateneu tinham orgulho. E você lembra que não era todos os alunos não eram obrigados a desfilar, e nem todos os alunos desfilavam, porque a escola era tão grande que se fosse botar todo mundo na rua, tomava todo o desfile. Mas para mim, desfilar pelo Ateneu, desfilar no 7 de setembro pelo Ateneu, participar dos Jogos Estudantis pelo Ateneu, são fatos que são marcantes para mim. E também, eu digo outro fato, no Ateneu, que também me marcou muito,
E você imagine, nós somos escolhidos, um grupo de alunos do Ateneu, para ir para uma gincana que tinha na TV Sergipe, na época, programa comandado por Hugo Costa, escola contra escola, e nós somos para o Ateneu, nós somos escolhidos, não sei por que me caiu essa missão, eu fui selecionado para responder sobre Jorge Amado. Você imagine, Jorge, que aos 16 anos de idade eu já tinha lido todos os livros de Jorge Amado publicados até aquela época. Do Suor Cacau, País do Carnaval, Suor e Cacau, que é a primeira trilogia dele, até os últimos que ele tinha, Passando Pastor da Noite, Terra do Sem Fim, ABC de Castro Alves, São Jorge do Ilhéu. Então li todos esses livros, nós fomos responder, para mim foi uma coisa que me marcou. Aí desse grupo tinha eu, o Agamenon Araújo, Mário Sulino, Dr. Mário Sulino, que faleceu recentemente, tinha um menino que agora não me lembro dele, que foi até diretor da DESO, que também foram 6 alunos do Ateneu. Então isso para mim foi um motivo muito orgulho. Eu não me lembro porque eu fui chamado para isso. Não sei se a professora de português da época já dizia que eu já gostava de ler Jorge Amado, e nós fomos, e foi um grande momento para a gente, e nós ganhamos, o Ateneu ganhou. Agora, eu lhe confesso que eu não respondi nenhuma pergunta, porque, aliás, ninguém respondeu, só quem respondia era Agamenon. Agamenon tinha convivido com Jorge Amado na casa dele, então sabia tudo de Jorge Amado, ele não deixou que ninguém respondesse. No segundo semestre do Ateneu, nós já abandonávamos um pouco a escola, porque realmente não tinha professores. A gente ficava no Ateneu, ia ali para a Cancela, jogava um sinuquinha ali, não sei se era a Cancela que era no Brasil, que ali jogava um sinuquinha, e depois a gente ia estudar.